Está entrando no ar. Jornal Visionários. Apresentação Fernando Frangão. Olá, meus amigos. Começa mais uma semana. Estou muito honrado de estar do lado do maior palestrante, empresário aqui da região do Vale do Paraíba, Jeremias Rodrigues. Jeremias Rodrigues, eu sou seu fã. E nas suas palestras, que eu sempre estive ao seu lado, no Visionários Empreendedores, eu aprendi muito com você. E muitos não sabem dos desafios que eu tenho. Meus amigos, eu sou cego do olho direito, enxergo do olho esquerdo muito pouco, mas sempre com fé. Jeremias Rodrigues, você que é um grande palestrante, sempre ao lado, motivando as pessoas, as empresas, os funcionários, porque hoje uma palavra com conforto fortalece no serviço. Eu queria que você falasse sobre isso. Boa noite. Boa noite, meu amigo Frangão, boa noite, meu amigo Gerson, a todos que estão assistindo. É um grande privilégio estar aqui. Eu tenho a honra de poder chamar o Frangão como amigo, uma jornada de alguns bons anos. Há muito tempo ele enxergou que eu poderia contribuir nos eventos que ele sempre fez. Na história de Pindamonhangaba, nós nunca tivemos alguém com a capacidade de mobilizar tantas pessoas relevantes para um evento, e o Frangão conseguiu anos após anos. E ele tinha um desafio, porque quem é de Pinda lembra muito bem do Zé, e me permita falar, Frangão, como foi notável a história do Zé em Pindamonhangaba. Ele tinha o respaldo de um jornal. E você, a despeito de todos os desafios, e como você disse, até mesmo privado da visão, foi capaz de mobilizar centenas de empresários. E você ainda foi mais desafiador, porque você colocou o nome dos eventos como Jantar Visionário Empreendedor. Antes de tudo, tem que enxergar mais, tem que enxergar antes e enxergar mais longe. E quando você me fala dessa questão de desafios, me permita, Frangão, compartilhar contigo um treinamento que eu dei na última semana, exatamente há uma semana para a minha equipe, e tive um feedback muito positivo, em especial de um corretor que passou por uma adversidade, agradecendo aquele treinamento. E eu acho que este é um tema que vai interessar para todos vocês que estão aí, que estão enfrentando desafios, vendo muitas empresas quebrarem, vendo muita gente ser demitido, vendo muita gente talentosa ficando pelo caminho e várias outras situações que fogem do controle. Chamada quociente, quociente de adversidade. Você já ouviu falar do quociente de inteligência, que é o QI, quociente emocional, que é extremamente importante, que é o QE? Mas eu acho, Frangão, que até pelo prazer de eu estar aqui contigo, em respeito ao seu público e por querer levar uma mensagem que impacta e que transforma, eu acho que valeria a pena a gente falar sobre quociente de adversidade. E eu vou explicar por que, para mim, não somente no Vale do Paraíba, mas em todos os lugares que eu fui até hoje, eu não encontrei alguém com quociente de adversidade maior do que o Frangão pela capacidade. Se ele fosse fazer esse teste, vocês vão entender, de enfrentar as adversidades como ele enfrenta e ser tão grande como ele é. Mas aí nós vamos falar ao longo dessas conversas. E eu quero começar agradecendo, mas eu quero começar te provocando, Frangão. Eu sei que o entrevistado sou eu, mas a maioria das pessoas não sabem até que ponto vai essa sua deficiência visual. Conta para a turminha mais ou menos como que é aí a tua deficiência do lado direito e do olho esquerdo. Do olho direito eu sou cego e do olho esquerdo eu enxergo bem pouco. Bem pouco? 5%. E como que você conseguia mobilizar tanta gente relevante na cidade para eventos tão notáveis que somente você conseguiu? É a fé e a positividade. Eu levantava cedo e falava, vai dar certo. E dava certo. Fantástico. E eu vou compartilhar com vocês, amigo, esse estudo. Me permita, Frangão, porque o que eu compartilhei com a equipe foi um estudo, ciência, baseada em Paul Stott, um notável norte-americano, que ele não entrevistou 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, foram mais de 100.000 pessoas. E no final dessa pesquisa, ele desenvolveu esse conceito chamado quociente de adversidade. É a capacidade que as pessoas têm de enfrentar a adversidade diferente de outras pessoas. E no final da pesquisa,
ele chegou em algumas observações que mudam o jogo. E quanto antes você entender isso, melhor até para você enfrentar os seus concorrentes. A primeira coisa que ele observou, imagina aqui um triângulo e a base deste triângulo, vamos pegar aqui 100 mil pessoas, a base 10 mil pessoas, ele chamou de desistentes. E sabe por que desistentes? Porque em média 10% de todas as pessoas que você conhece nem começam um projeto. Elas desistem antes mesmo de começar. Ter um podcast como esse que você tem, fazer os eventos que você fez, conectar-se com todas as pessoas da maneira como você se conecta a respeito do teu desafio visual, isso para muitas pessoas é infinitamente maior do que elas um dia poderiam enfrentar. Então 10% nem começam, são desistentes. 80%, ou seja, 80 mil pessoas, entre essas 100 mil, elas são chamadas campistas. Por que campistas? Porque no máximo elas ficam no campo, elas começam, mas na primeira adversidade, elas desistem. E detalhe, elas gostam de fazer barulho. E algumas delas têm prazer em falar dos projetos que vão fazer. Porque ao falar, Frangão, vem quase que a mesma sensação como se o projeto estivesse feito. E aí traz o reconhecimento pessoal, que muitas vezes é um engano, como se aquilo tivesse acontecido. É o caso de algumas pessoas que postam determinadas fotos do antes, mas não mostram o depois porque ao longo da jornada desistiu para mostrar o depois com impacto. É o caso de pessoas que falam de coisas que vão realizar e tem prazer, parabéns, você pode, você consegue, você vai conseguir. Isso traz uma satisfação pessoal muito grande, mas elas não se expõem e acabam ficando apenas com o prazer do ego acariciado pelo reconhecimento de algo que não fez, ficou apenas na expectativa que faria. E aí, tem os outros 10%, que ele chamou de alpinista. Quem são os alpinistas? São aqueles que, a despeito de qualquer desafio, eles vão e fazem. São apenas 10% da população. E se você é empreendedor, empresário, ou mesmo se trabalha em alguma empresa, algum emprego que você tenha, lembra disso. Você tem apenas 10% de concorrentes reais. Você tem apenas 10% de pessoas que realmente querem mudar de vida. Você tem apenas 10% de pessoas que têm paixão e vontade de realizar e fazer alguma coisa. A grande maioria não tem essa vontade. E aí, Frangão, quando eu encontro você, que eu já te conheço há alguns bons anos, inclusive com jornal, inclusive com programa de televisão, porque hoje o podcast é, antes de tudo, um programa de televisão, com a tua capacidade de enfrentar tantas adversidades, que eu imagino quantos nãos você já ouviu. Primeiro que você já começou, já deixou aqueles 10% para trás. Segundo que naqueles 80% que se acomoda, você não se acomodou. Tanto não se acomodou que eu estou tendo hoje o privilégio de estar sendo entrevistado por você em um estúdio que não fica a desejar, para um dos melhores que eu já participei. E a despeito de todos esses desafios, você enfrenta a obesidade, você enfrenta a dificuldade de enxergar, você enfrenta as limitações e não se abate. E você está lá entre os 10% que fazem muito mais do que a esmagadora maioria das pessoas já realizou. E sabe uma coisa interessante, Frangão? Muitos pais, querendo super proteger os filhos, acabam tendo filhos fracos. Porque os protege de uma maneira que se esquecem que no futuro, se ele não desenvolver competências e habilidades, ele não estará apto para enfrentar os muitos desafios, em especial aqueles 10% que fazem acontecer, porque não vai ter o papai e a mamãe para proteger. Eu imagino os desafios que você teve e você começou a pintar, a trabalhar com 13 anos de idade. Nas casas. Olha isso. Seu pai é uma inspiração. Porque hoje, apesar de todas as restrições, quanto mais cedo você preparar os seus filhos para a vida, mais fortes eles se tornarão. Porque um dos resultados da pesquisa do Paul Stott é que se você tem um quociente de adversidade alto, aquilo que é um desafio muito grande para uma pessoa, para você é pequeno. Porque se você se prepara para passar por frustrações, vai chegar uma época que talvez o namorado ou a namorada atraiam. E você não vai sair por aí tirando a vida de ninguém. Você vai absorver isso, você vai processar isso, vai elevar os seus padrões e construir relacionamentos melhores, ao invés de ficar tirando a vida de quem quer que seja, retaliando de uma maneira que demonstra um quociente de adversidade baixo. Qual é o grande problema? O grande problema é que se você não tem a capacidade de enfrentar adversidades, coisas que várias pessoas tiram de letra, como por exemplo, perder um emprego, um negócio que não deu certo, uma venda que perdeu,
para essas pessoas, Frangão, é o fim do mundo. E aí, você rapidamente ser exposto a isso faz uma diferença muito grande. Inclusive, na própria teoria do consciente de adversidade, ele diz o seguinte: pessoas extremamente inteligentes, que poderiam empreender, ser grandes empresários, revolucionar a cidade, o estado, o país ou o mundo através da inovação, de tudo que eles poderiam fazer, elas simplesmente desistem e preferem a segurança de um emprego. E aí elas passam muitos anos se preparando para um concurso público, porque ela quer a previsibilidade do salário garantido, ao invés de empreender sem saber quanto vai ganhar naquele mês, mas ele não abre mão, porque essa é a grande mentalidade do empreendedor. O empreendedor, ele não sabe quanto ele vai ganhar naquele mês, mas tudo que ele sabe é que ele não quer a segurança de um salário que mal garante a sobrevivência, em que os sonhos têm que se adequar àquele salário. E aí a maioria das pessoas que tem um QI abaixo não abre mão da previsibilidade, porque muitos são muito inteligentes, ótimo, vão passar em ótimos concursos, ter bons salários. E aqueles que não, vão se submeter, Fragão, a um emprego que mal garante a sobrevivência. Ao longo dos bons anos que eu te conheço, eu nunca vi você acomodado por um salário ou por um emprego. Eu sempre vi você inovando, empreendendo, fazendo publicidade, trazendo conexões, criando relacionamento, porque a tua mentalidade é de alpinista. E se você entrar depois no Google e for pesquisar sobre Paul Stotz, S-T-O-T-L-T-Z, Stotz, Paul, P-A-U-L, você vai ver a grande referência dele para sair dessas situações de que é abaixo. Além de você ter que se expor a mais adversidades, Frangão, a maior referência é um alpinista que com 12 anos ficou cego. Mas ele não era alpinista. Mas ele foi desafiado para ver o que ele queria ser. Ele poderia fazer qualquer coisa, mas ele percebeu, basquete não dá, porque eu não vou ter condições de chegar na bola, e outras atividades não. E aí poderia falar, o que ele vai fazer? Ele resolveu ser alpinista. Você tem noção do que é escalar os montes mais altos do mundo sem enxergar absolutamente um palmo à frente? E aí o que Paul Stotz descobriu? Se alguém, e por isso que ele deu o nome de alpinista, mesmo sem enxergar nada, conseguiu escalar os montes mais altos do mundo, o que tem na cabeça desta pessoa que serve de inspiração para outros? E eu posso dizer para vocês... Os desafios. Os desafios. E aí eu digo para vocês, meus amigos, quem tem o prazer de ser amigo do Frangão sabe muito bem, eu, por exemplo, já tenho alguns bons anos, não o vejo reclamando das suas limitações físicas. Eu vejo sempre falando de novos projetos, eu vejo sempre falando daquilo que ele vai realizar também e realiza, não fica apenas projetando, ele vai e faz. E por que eu faço questão de fazer esse reconhecimento público? Porque por mais desafiadora que seja a sua situação, se você consegue enxergar, se você tem facilidade de mobilidade, independente das adversidades que você esteja enfrentando, pode ter certeza, a maior parte dos seus concorrentes já está desistindo ou já desistiu. O que você tem que fazer é manter-se resiliente. E aí, meu amigo, eu quero compartilhar uma outra teoria, na verdade, dentro dessa mesma teoria, Frangão, ele chega na seguinte conclusão. As pessoas têm 4 perfis predominantes dentro dessa mesma questão do QA. E você me inspira para falar sobre isso. Primeiro, é o C de controle. O quanto você controla aquilo que acontece com você. E o quanto você controla em dedicar energia naquilo que você pode resolver. Não adianta você dedicar uma energia brutal para uma privação física que você tem, que ao longo da sua vida você lutou e até agora não foi possível reverter esse quadro. Você foca a sua energia onde você pode empreender, criar conexões, ajudar pessoas através de várias ações sociais que você faz, de inúmeras ações sociais que você tem. Você não gasta a sua energia naquilo que você não consegue mudar. Muita gente sofre porque gasta tempo demais naquilo que não consegue mudar. Tenha controle de dedicar energia aonde você consegue mudar. A segunda coisa é responsabilização. O que é isso? Se você se responsabiliza pelos resultados que você tem, você não projeta no governo, por mais que sejam muitos os desafios, com um governo que não tem uma grande admiração e respeito por quem é empreendedor e empresário. Você não transfere por um patrão, você não transfere para absolutamente ninguém. Você assume a responsabilidade de ser 100% responsável pelos seus resultados.
e vai buscar novos cursos, novos conhecimentos, e o que mais tem é conteúdo gratuito hoje em muitos lugares, de podcasts fabulosos, de conteúdos gratuitos ou mesmo de cursos, para que você possa fazer melhor do que os seus concorrentes. Então, tenha controle do que você pode fazer, assuma responsabilidade pelos seus resultados e tenha consciência que um problema que acontece agora, ele não vai durar para sempre. A duração é pontual. Tem gente que fica sofrendo hoje ainda, Frangão, por um problema que aconteceu quando ele tinha 12, 13 anos. Quando os colegas tomaram a bola dele, ou um colega o machucou, isso já passou a tempo demais. Você tem recursos hoje, porque hoje você não é mais uma criança frágil que depende do respaldo dos seus pais. Hoje você é um adulto, com musculatura de adulto, com cabeça de adulto e com a capacidade de procurar soluções muito mais rapidamente. E a última coisa que ele fala, que é importante entender. Na hora que a gente fala sobre isso, eu tenho controle, ok. Eu sou responsável por isso, ok. Eu sei dar duração limitada a uma coisa, ok. Mas e agora? Por quanto tempo isso vai se estender na minha vida? É o momento de parar e reconhecer, amigo, que tem coisas que passam rápido demais. E nada passa mais rápido do que uma oportunidade perdida para quem fica reclamando somente naquilo que falta. E eu faço esse reconhecimento porque eu juro para vocês, eu não vi até hoje o Frangão reclamando. Aí eu pergunto, nós temos motivo para reclamar? Jeremias, você falou de escalar. Passa até um filme na minha cabeça. Igual, trabalhando na fábrica. Numa altura, subindo uma escada, escalando. Sentando um madeirite e colocando, junto com o meu amigo Alexandre, mandou um abraço para o Xandão, o cinto de segurança. E na hora, o que aconteceu? Caí sentado. 2 motores e caí no meio. Por que passa um filme? A mamãe, quando você sai de casa, ela orando e rezando que ia dar tudo certo. E quando aconteceu essa fatalidade, foi a oração da mamãe, sempre orando para dar tudo certo no serviço. Quantos anos você tinha? 18 anos. 18 anos. Foi quando você perdeu a visão do olho direito? O olho direito já... Você já tinha deficiência nele já? Já tinha deficiência, mas eu acho que, como meu pai e minha mãe não tinham condições, eles passou no oftalmo, mas não era a mesma coisa. Daí o que aconteceu? Uma professora falou, vamos passar no Cavalca. Daí foi depois que aconteceu o acidente que o Dr. Cavalca viu que eu tinha esse problema da cegueira do olho direito e enxergando um pouco do olho esquerdo com a doença chamada doença de Coates, que é a cicatriz nos olhos. Quantos garotos com 18 anos já teriam desistido de tudo? E você, a despeito desses desafios, se tornou o maior mobilizador de pessoas, de empresários aqui em toda a nossa região. Eu repito, gente, para quem não acompanhou todos os eventos que o Frangão fez, inclusive com pessoas que hoje ocupam posições muito relevantes em várias áreas, demonstra essa capacidade de enxergar mais longe aquilo que todos podem ver. Ele enxerga muito mais longe, que é a capacidade de sensibilizar as pessoas, cada um pelo seu próprio motivo. Porque as pessoas fazem as coisas pelos seus próprios motivos. E ele conseguia enxergar cada uma das razões que levariam essas pessoas a participarem desses eventos, entregava valor, reconhecia essas pessoas porque elas tinham méritos e exatamente por isso elas eram reconhecidas. Então acho que uma das maiores virtudes do Frangão sempre foi a habilidade com as pessoas. Imagine só você sentar, estudei no SESI, você está numa cadeira, olhando a lousa e não enxergar a lousa. Meu Deus. Você, no meu lugar, o que você faria? Normalmente, quando a gente perde uma competência, você acaba desenvolvendo outras. E ao perder essa competência visual, você acabou desenvolvendo uma competência auditiva absurda. Tanto que eu lembro que às vezes a gente conversa com você rapidamente e você muito tempo depois lembra de detalhes, porque você está presente. Muitas pessoas hoje, diante de tanta dispersão, principalmente em função de um celular,
Às vezes é capaz de, numa conversa, a pessoa pegar o celular, o cérebro foi longe, quando volta já perdeu o raciocínio. Você não. Todas as vezes você está presente. Nas falas de qualquer palestrante, numa conversa, em qualquer momento. E essa é uma capacidade absurda que você tem. De ouvir, de entender e de guardar as informações que as pessoas trazem. Então, se não tivesse essas habilidades que você tem, amigo, e que você desenvolveu, seria um cenário muito desafiador. E talvez muitas pessoas com todas as condições já desistem. Imagina se tivessem alguma privação. Então, definitivamente, é uma mentalidade diferente. E uma coisa que aquele rapaz alpinista que foi exemplo para o Paul Stoltz, que ele dizia é: não faz sentido eu aceitar que algumas pessoas determinem a forma como eu devo viver. Eu vou repetir, não faz sentido aceitar que algumas pessoas determinem a forma como eu vou viver. Em nenhum momento você aceitou. Isso aqui é uma inspiração. Às vezes a gente fica procurando inspiração em gente no Instagram, TikTok e outros lugares, e a inspiração está muito mais próxima. A inspiração está ao lado de quem simplesmente resolveu construir uma vida que vale a pena ser vivida e que vive com intensidade e que definitivamente não tornou as adversidades um obstáculo muito grande. Nesse momento de tantas adversidades no meio empresarial, com os desafios políticos e econômicos que todos passam, ter uma mentalidade dessa faz uma diferença muito grande, meu amigo. Jeremias Rodrigues, você que é um palestrante, que as empresas te procuram para lidar com os desafios com esses funcionários, qual é a estratégia que você tem que criar? Primeira coisa, eu sei que muita gente não gosta disso, mas empresa não é um lugar para você ficar empurrando funcionários. A maior parte das empresas erra por contratar mal. E por contratar mal, acaba trazendo para a empresa pessoas que não necessariamente vêm para tornar as empresas melhores. Por que você vai trazer alguém para o seu time? Imagina, Frangão, que você está indo para um embate. Hoje a gente está vendo algumas guerras acontecerem. Quem você vai levar para a guerra? Primeiro, quem tem condições de levar um fuzil, quem tem condições de usar uma arma adequadamente, quem tem condições de te proteger quando necessário, quem tem condições de ter capacidade de enfrentamento, que sabe usar os equipamentos. Eu já vi empresários contratarem pessoas que não têm as competências que a empresa precisa por não ter o mínimo de conhecimento de RH, por não ter um departamento de RH. Tudo bem que uma empresa pequena não tem esses recursos, não tem esse departamento. Mas a primeira pergunta é: você está sendo o melhor líder para trazer para a sua equipe pessoas que tenham paixão em te ajudar a evoluir, porque elas veem a oportunidade de prosperar dentro da sua empresa? Segunda questão, você é capaz de identificar rapidamente quem está comprometido contigo, está disposto a evoluir neste processo e entende que toda empresa só funciona se tiver uma cultura organizacional forte. E aí a responsabilidade é do dono. E o que é essa cultura organizacional? Quais são as coisas que o dono permite? O dono permite um ambiente onde as pessoas podem ficar descompromissadas, que não tem meta para entregar, que não tem clareza das ações que precisam ser feitas diariamente, que não tem prazer em servir os clientes, que não tem paixão em representar a marca que está por trás da empresa que ele representa. Amigo, a pior coisa que pode existir é você forçar alguém a trabalhar na sua empresa quando ela não se identifica com o que você faz, quando ela não respeita o seu trabalho e quando ela não valoriza todo o teu esforço de chegar até aqui. Porque entre ser empreendedor e superar todos os desafios, ser melhor do que os concorrentes, conseguir vender, ter uma margem de lucro, pagando todos os impostos, ainda pagar os funcionários e todos os encargos, e essa pessoa não valoriza esse trabalho? Porque, sinceramente, parece simples empreender e não é. E se tem uma coisa que eu posso desejar para qualquer um que não aprecia quem empreenda, abra uma empresa, abre o MEI, abre um CNPJ, vai lá, monta um negócio, entenda os desafios que todo empresário tem que ter, porque, como eu falei, somente 10% são alpinistas. E quando a gente vai para os empreendedores e empresários, pode ter certeza, Frangão, eles estão entre os 10% alpinistas. Porque tem muito empresário que, se fosse para um concurso público, teria um emprego garantido com salário sossegado, mas prefere arriscar do que ter apenas a segurança de um salário e alguém determinando como vai ser a vida. Falando em visionários, por que eu sempre corri atrás, igual cito para as pessoas?
Porque o empresário, ele precisa também de motivação para o crescimento da empresa. E para ter esse crescimento é difícil, é desafio, igual você citou. Sim. E quando essa empresa ela se destaca, nós temos que propagar. Propagando, o que vai gerar? Negócios. Igual a sua imobiliária Jeremias. O nome é o Jeremias Rodrigues. Cresce cada dia mais. Por quê? Porque você se empreende pensando naquele funcionário que veste com a camisa. Aquele empresário que tem os sonhos, qual é o seu ponto de vista para eles? Esses dias, Frangão, um dos meus amigos, corretores, captador de fazenda, eu estava na casa dele e ele estava emocionado porque fizemos a venda de uma fazenda que a captação era dele e ele comprou uma casa para ele em Guaratinguetá, uma casa novinha, deixou ela mobiliada, a coisa mais linda. E agora ele está também com uma caminhonete Mitsubishi, que era que ele queria comprar. E vê-lo emocionado diante das conquistas que ele teve pelo trabalho, uma pessoa com mais de 60 anos e que tem uma rede de relacionamento fabulosa no Vale do Paraíba com todos os fazendeiros. Inclusive eu digo sempre para ele, meu amigo, na Índia dizem que quando perde-se um idoso, perde-se uma biblioteca, por todo o conhecimento que esse idoso tem. No dia que você partir, o nome dele é Renato, no dia que você partir, meu amigo Renato, o que o mundo vai perder é gigantesco. A quantidade de fazendeiros, de empresários que você conhece, as conexões que você tem, não tem preço. Então eu ver hoje uma pessoa com mais de 60 anos, comprar uma casa que está quitada, andar numa caminhonete Mitsubishi boa, e agora já está planejando, já está com o sítio dele, e agora já está planejando pegar um modelo mais novo, fruto do trabalho dele comigo, isso não tem preço. Isso é muito gratificante. Mas veja o que eu falei, fruto do trabalho. Não é fruto da amizade, não é porque está ao meu lado, não é por nada disso, é porque tem mérito. O maior prêmio é reconhecer que o que você tem e desfruta é fruto do seu trabalho. E é independente da idade. Perceba que eu estou falando com alguém mais de 60 anos. Eu aprendi com um empresário, Cláudio, com o pai dele sentado na mesa, igual nós aqui, ele falando assim, para você ter o crescimento junto com a sua família, você tem que investir no seu bairro, na onde é a sua região e a sua cidade. Para aquele empresário que está começando agora, porque aqui no João Tamborideg e Moreira César, eles estão acompanhando. O que você fala para eles? O que eles têm que fazer? Vamos lá. Primeiro, dá uma olhada como é que está o nível de concorrência na área de atuação que você quer empreender. Não importa, eu vou citar, por exemplo, de um carrinho de lanche a uma lanchonete, a uma pizzaria ou uma oficina, ou independente da área, do negócio que você vai montar. Entra aí no Google e pesquisa, baseada na sua formação e no que você quer montar, o que já existe. Dá uma olhada no Reclame Aqui, se existe reclamação sobre essas empresas, e procura entrar nas redes sociais dessas empresas e ver como elas são avaliadas, como elas se relacionam com a sociedade e tudo mais. Procura se passar por um cliente e identificar quais são as deficiências que essas empresas estão cometendo. Porque muitas vezes é uma empresa grande e por ser grande perde a paixão por inovar, perde a paixão por competir e por crescer. E aí já não se preocupa mais em atender bem o cliente. Então, depois de analisar o que está acontecendo, você vai observar várias brechas. Como fazer melhor do que aqueles que já estão aqui? Como fazer as pessoas se sentirem bem? Porque no final, sabe o que vai importar? É a sensação que as pessoas têm depois que forem atendidas por você e pela sua empresa. O quanto você as faz se sentir bem. Porque você pode fazer uma venda, criar um inimigo e ter alguém falando muito mal de você. Ou você pode fazer uma venda e ter alguém falando excepcionalmente bem de você. Hoje eu vim para cá, Frangão, de Campo do Jordão, correndo para cá. Eu fui fazer um atendimento de manhã no imóvel mais fabuloso que eu tenho em Campo do Jordão. E aí eu liguei para um amigo que no final de dezembro eu tinha vendido para ele uma mansão incrível, fabulosa, de 11 milhões de reais, até postei no meu Instagram. E ele falou, Jeremias, vem em casa, vem aqui tomar um vinho comigo. E ele me deu um outro vinho catenda, ele já tinha me dado 2, acabou me dando uma outra agora de novo. E enquanto nós estávamos lá, a senhora que é mãe do genro dele, que está presente também, que eles são de Manaus,
tinha ido fazer uma caminhada no condomínio, chamado Condomínio Reserva Figueiredo, e encontrou o senhor dono de uma vinícola. E fez questão de chamar esse senhor, o dono da vinícola, para me apresentar. Que se eles quisessem fazer de negócio, eu fui a pessoa que resolveu um problema para eles. Que ele sempre sonhou em ter uma casa em Campos, mas ele nunca imaginou uma casa daquele porte. E olha isso, é você fazer uma venda de alguém que depois tem prazer da conquista que teve e te indica. Mas pode acontecer de você falhar neste processo, principalmente se você larga tudo para outras pessoas. Enquanto dono, e principalmente quando a empresa leva o seu nome, a responsabilidade maior é sua. Então, se vai empreender, se você ainda não tem o CNPJ, está começando agora, ou se acabou de começar, dá uma olhada onde os seus concorrentes estão falhando. Tem muita brecha, tem muita oportunidade, porque tem muita gente que não faz bem feito aquilo que o cliente quer, que é a sensação de alguém que se importa e que atendeu muito bem. Nós estamos em Moreira César. Ao lado, se olhar do lado direito aqui, que nós estamos Aparecido, do outro lado, Taubaté. E aqui atrás, região serrana. Os empresários estão vindo investir aqui em Pindamonhangaba. Quero mandar um abraço para o empresário Jarbas, também o Dr. Rubens Freire. E aqui está crescendo a parte imobiliária também. Qual é o seu ponto de vista do crescimento aqui na região, que já está vendo aqui, gerando empregos, a Itachi? Vou te falar de primeira mão, então. A Itachi está do lado da Dutra, sentido Rio de Janeiro. Do outro lado da Dutra, sentido São Paulo, assim que você passa do viaduto de Moreira César, voltando para Pinda, do lado direito, você vai ver um outdoor enorme, BIP, BIP, Business Intelligent Park. É um parque de inteligência empresarial. Frangão, são 184 lotes. Gente, isso não foi combinado. São 184 lotes de um loteamento fechado com acesso controlado em Moreira César. Serão pelo menos 184 empresas novas. Você tem ideia do que é isso? Em um local com segurança 24 horas, onde se cada um for fazer apenas um galpão, serão 184 galpões novos de várias áreas de segmentos empresariais e industriais. Mas alguns deles estão comprando com 2 lotes, estão reservando de 3, porque o lançamento oficial mesmo vai ser agora em março. E pode ser que ao invés de 184, sejam 100 empresas maiores do que 184 menores. Isso aonde? Em Moreira César. Quando você tem uma empresa gigante como a Itachi, todo um ecossistema é desenvolvido no entorno de prestadora de serviço. E quando você tem mais de 100 empresas se instalando em um condomínio fechado, com loteamento, com acesso controlado, coisa de primeiro mundo aqui em Moreira César, provavelmente muita gente de Moreira já viu, significa que o local não somente tem vocação isso poderá acontecer, no caso de Moreira, não é vocação, é realidade. E a tendência para os próximos 10 anos é haver uma explosão de novas empresas, uma geração de empregos muito maiores. E hoje, falando com um empresário que foi ver o primeiro imóvel lá em Campo do Jordão, ele falou que para os próximos 2 anos no Brasil, já existe uma preocupação com a ausência de galpões para as empresas, um déficit de galpões. Tanto que ele pediu para eu ver uma empresa, para um galpão gigante, para uma empresa coreana. E por que isso? Porque as empresas estão vindo, e Moreira César é o celeiro, é o lugar de maior crescimento industrial e empresarial de Pinda. Não tem como chegar perto do que vai acontecer com Moreira César. Se você está aqui, amigo, começa a pensar como você poderá atender essas empresas. Ou porque você mesmo não levar a sua empresa para lá. Começa a pensar grande, começa a pensar como gerar empregos, começa a pensar como se tornar um empresário melhor para contratar bem, treinar bem. A minha empresa, nos últimos anos, nós não tivemos uma segunda-feira sem treinamento. Ou é um treinamento sobre o jurídico, ou é um treinamento sobre o marketing, ou é treinamento sobre atendimento, ou como foi na última segunda-feira que eu dei dessa parte comportamental de consciente de adversidade. É toda segunda-feira. Porque você não pode contratar as pessoas achando que estão prontas, colocando na sua empresa, esperando que elas vão produzir. Tem que ter treinamento em cima de um alinhamento que você deseja, analisando a competência individual, treinando o que falta e oferecendo para os clientes a melhor experiência. Então, amigo, você está na melhor região. Eu diria que nesse momento, eu não vejo no Vale do Paraíba uma região com maior potencial de crescimento do que Moreira César. Aqui mesmo em Lorena.
Lorena, neste último ano, recebeu 6 bilhões de reais de investimento de novas empresas. 6 bi. Inclusive uma de Pinda, que ampliou para lá. E essa gigante também. E agora o que eu vou te dizer, elas todas vão passar aqui por Moreira César. E muitas vão ter empresas aqui que vão prestar serviço para elas lá. Nós estamos aqui na rua João Tamoredeg, virando à direita 21 de abril. No final dela, está terminando já o loteamento com o condomínio. Fantástico, olha isso. Moreira César. Moreira César aqui, no bairro João Tamoredeg, o mais antigo de Moreira César. Fantástico. Fantástico, amigo. Daí você pega do Bom Vilares, a Gerdau ali também. Isso é um colosso. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu fui fazer uma palestra em Viçosa, Universidade Federal de Viçosa. Frangão, coisa mais linda. A universidade é um espetáculo, é uma obra gigante, aquela escola fabulosa. Só que aí, como eu sempre gostei muito do empreendedorismo, isso deve ter uns 18 para 20 anos. A pessoa que me recebeu para a palestra, para o evento e tal, eu falei, o que tem de indústria aqui? Ele falou, indústria, aqui tem uma muito boa e tal. O que é? Ele falou, uma fábrica de bloco. Eu falei, meu Deus, fábrica de bloco. Na minha cidade a gente nem fala fábrica de bloco como indústria, porque na época já tinha Gerdau, Vilares, já tinha todas essas aqui. E para ele era a indústria. Uma cidade como Viçosa, que tem tudo bem que a universidade é uma fonte de renda, mas quando tem uma greve lá é uma calamidade, que tinha uma fábrica de bloco. Quantas indústrias tem na nossa região? Quantas opções de emprego? O que as empresas querem? Gente que se qualifica. E hoje essa qualificação passa pela digitalização, de entender mais sobre inteligência artificial, que é muito mais apenas do que ChatGPT. É você criar de uma forma muito mais rápida e dinâmica soluções para a empresa, sem toda uma burocracia e procedimento que se fazia anos atrás. Hoje você tem uma inteligência que é fruto de todo o conhecimento adquirido, que está à tua disposição, por isso artificial, que não é alguém que está te respondendo, e essa inteligência, ela não vem instantaneamente. Você tem que buscar. E à medida que você se familiarizar e for dominar, você se torna relevante em várias áreas, e as empresas vão precisar. Aprenda, se dedica, evolua. Todo mundo quer gente boa. Para concluir, Jeremias Rodrigues, em Moreira César? Eu estou em Moreira César no BIP, porque o BIP, o Business Intelligence Park, é uma exclusividade de venda da Jeremias Rodrigues. Então todos os lotes lá serão vendidos pela Jeremias. Vai ter uma equipe minha ali o tempo todo. Olha aí, ó, olha aí, ó. Jeremias Rodrigues em Moreira César. Estamos aqui em Moreira César também, lá no BIP. Sabe quantos bairros? São 184 lotes. Quantos bairros tem em Moreira? Mais de 38 Mais bairros. de 38? Chegando já a 40. Ah, gente, olha isso, gente. Que fantástico. Que fantástico. Não, é um mundo, assim, extraordinário, com uma topografia surreal. Eu acabei de vir aqui por Pinda, só aquela academia que tem ali na esquina, parece que você, sabe, que academia é aquela? E 24 horas. 24 horas. Eu treino na mesma, lá no shopping de Pinda, Monhangaba, com equipamentos fabulosos. Olha a qualidade que tem hoje em Moreira César, gente. Espetacular. Parabéns para todos aqueles que ao longo dos anos lutaram para Moreira ser o que é hoje, e nos próximos anos vai ser ainda muito mais, por todos os investimentos que estão sendo feitos aqui. É o desafio para os empresários investir em Moreira César. E para os visionários como você, que já tem um estúdio hoje dessa qualidade, nesse porte, que pode trazer qualquer empresário ou empreendedor para ser entrevistado aqui. Parabéns por enxergar mais. Para terminar, você está vendo aqui, tem a mesa. Para a gente tirar essa mesa, precisa dos amigos. Sem os amigos, o que acontece? Fica muito mais pesada. Fica pesada. O Gerson Cardoso dando talento. Total. Os amigos, Teco, Altamiro, Jeremias junto aqui. O Lázaro e outros torcendo por nós. O Edivan, Alexandra, o Donizete, o Gel. Falar para você, é só aprendendo com todos os amigos. Parabéns, amigo. E se tem uma coisa que eu percebo ao longo da vida que importa, é você ter pessoas do seu lado que se importam com você. E não posso deixar de falar do Washington e da Lana. Você, que gosta de um pastel, dá um cheguinho lá. Um abraço, Jeremias. Uma honra sempre estar do teu lado, amigo. Você é uma inspiração. E o desenvolvimento de Moreira César e o crescimento. E é um alpinista. Escala, não deixa a adversidade bater, vai longe. Estou contigo, amigo. Tchau.